Barba ensopada de sangue. Segunda parte, capítulo 7. Um homem vestindo uma roupa borracha, camuflada de verde e preto, está carregando uma sacola de equipamentos até um bote laranja parado na água rasa em frente à pedra do baú. Outro homem está sentado dentro do bote, também de roupa de borracha, segurando o leme do motor com uma das mãos e brandindo um arpão de pesca submarina com a outra. Desce a escadinha de cimento e conversa com eles. Estão saindo para pescar nos recifes em mar aberto, a 1,5 km do costão de Garopaba. Apesar de não possuir todo o equipamento necessário para a pesca submarina, ele pede para ir junto e eles deixam. Ele entra em casa e pega as nadadeiras de borracha vulcanizada, os óculos de natação, um pacote de bolachas recheadas e o arpão que ganhou de presente do bonobo. Passa protetor solar no rosto, veste a sunga e uma camiseta velha de manga comprida. Tranca as janelas do apartamento, desce pelas pedras e caminha pela água até o bote. O sujeito da roupa camuflada diz que ele vai passar frio. Ele empresta um casaco impermeável sobressalente. O motor desperta, gargareja e ronca, propulsionando o bote contra a ondulação do mar esverdeado. Pergunta o nome deles e só agora descobre que o da roupa camuflada, com seu sotaque nativo e rosto redondo, é seu conhecido Matias, filho mais velho da dona Cecina. O céu vespertino está carregado de nuvens e o vento aumenta de intensidade conforme se aproximam da ponta da vigia. Antenor, o amigo de Matias, um gaúcho com topete de roqueiro e rosto comprido, acelera o bote até o limite. A embarcação vai saltando nas rampas formadas pelas ondas, estapeando o oceano. Ele se agarra com força nas cordas de segurança e enfia os pés na reentrância entre o piso e a borda inflável do bote, levando borrifos de água gelada no rosto. Matias lhe oferece um comprimido de Dramin para prevenir os enjoos. Agradece e recusa. A cidade vai sumindo na distância e fica cada vez mais fácil perceber por que esta baía é considerada um refúgio da violência do mar aberto. Porque navegadores, cardumes e baleias convergem para aquele pedacinho de litoral em busca de uma placidez pouco evidente para quem está em terra. As ondas que já pareciam grandes à distância ganham feições montanhosas em alto mar, e a sensação de abandono vai se instalando à medida que um continente se distancia. A espuma se esparrama com prazer nos paredões de rocha do costão. Logo é possível divisar os recifes. Poucas rochas chegam a despontar na superfície, mas em torno delas há uma grande área de ondulação menos caótica. Fragatas negras planam ali perto com suas asas finas e caudas bifurcadas, esquadrinhando o mar e mergulhando como setas na superfície. Antenor diminui a velocidade do bote e se aproxima em marcha lenta, contornando a área de rochedos submersos, enquanto discute com o Matias o melhor local para ancorar. Matias aponta uma área quase dentro dos recifes. A dupla arma os arpões, calça as nadadeiras, prende as facas no suporte da canela e põe os snorkels. Matias mergulha primeiro. Nada um pouco na superfície em direção aos recifes, rebocando a boia sinalizadora, e afunda pela primeira vez. Conta de cabeça quanto tempo ele demora para retornar. 1 minuto e 15. Antenor salta do bote em seguida e nada noutra direção, mais para a esquerda, procurando um local diferente para pescar. Afunda auxiliado pelos 10 quilos de lastro acoplados ao traje de mergulho. Ele os observa por alguns minutos, sentindo o balanço do bote. Calça suas nadadeiras de treino, bem mais curtas que as de mergulho. Põe os óculos de natação, tira a camisa, pega o arpão e entra no mar gelado. Ao chegar perto dos rochedos, prende bem a respiração. Mergulha e escuta a sinfonia tremelicante dos mariscos.
um som que já tinha escutado noutras ocasiões ao nadar perto das pedras em algumas praias, mas nunca com essa intensidade. A estalaria dos moluscos é assustadora, algo como bilhões de pinças ou dentes se batendo e reverberando no oco das cavernas. Os óculos de natação permitem vislumbrar somente os vultos das rochas mais próximas. A baderna dos mariscos cessa por completo quando ele tira a cabeça para fora d'água, e nem os rumores do oceano e do vento arranham a súbita sensação de silêncio. Dois mundos distintos. Na paisagem turva de rochas e corais, ele enxerga os mariscos e alguns peixes pequenos que não sabe identificar. Nenhum sinal de cardumes e muito menos de garoupas, que são o alvo desejado aqui. Matias o orientou a procurar buracos e tocas, onde elas gostam de repousar. A maioria das garoupas que se encontram hoje tem 2 ou 3 quilos, às vezes 5, com sorte 8. E uma garoupa com mais de 10 quilos é um troféu. Nada que se compare às que seu avô havia pescado algumas décadas antes, quando os peixes não raros chegavam a 30 ou 40 quilos. Mergulha uma dezena de vezes, mas não vê buracos, nem cavernas, nem garoupas. Não vê nada que mereça ser alvo de um arpão. Acaba retornando ao bote e, quando sobe, vê que uma tempestade se aproxima do sul, encobrindo os morros de Ibiraquera e da Praia do Rosa. Matias e Antenor continuam submersos entre as pedras. Suas boias amarelas somem e reaparecem no sobe e desce das ondas. Não se mostram preocupados com as nuvens de chumbo que se aproximam, nem com o vento cada vez mais assobiante. São eles que entendem. Deixa o arpão no fundo do bote e mergulha de novo. Tenta medir a profundidade naquele ponto. Desce até a pressão doer nos ouvidos e enxerga as grandes pedras amareladas no fundo. Devem estar a uns 5 ou 6 metros da superfície. Volta para o meio dos recifes. Em certos pontos, as pedras quase alcançam a superfície e ele consegue ficar em pé sobre elas. De acordo com o pai, o avô conseguia prender a respiração por 3, 4 minutos, ou até mais. Outro mergulhador tinha morrido de embolia ao tentar igualá-lo. Mergulha, passeia um pouco entre as pedras, marcando o tempo no relógio, e só emerge quando começa a sentir atrás dos olhos aquela pressão desesperadora da falta de oxigênio. 1 minuto e 5 segundos. Na próxima tentativa, enxerga um polvo roxo se arrastando no fundo e levantando uma pequena nuvem de areia antes de se esconder embaixo de uma pedra. A duração do segundo mergulho é de apenas 48 segundos. Decide descansar um pouco. O vento debulha as ondas. No terceiro mergulho, consegue 1 minuto e 6 segundos e se dá por satisfeito. Não tem o pulmão do avô. Retorna ao bote, veste o casaco impermeável numa tentativa inútil de se esquentar um pouco e fica tentando medir o tempo de apneia dos companheiros. Um dos mergulhos de Matias dura 1 minuto e 40. Está ali faz pouco tempo quando Antenor se aproxima do bote e o escala com dificuldade. Ao ajudá-lo, vê que a máscara de seu snorkel está cheia de sangue. Antenor tira a máscara e o sangue represado se espalha pelo rosto e pescoço. Me estourou alguma coisa, ele diz segurando o nariz. Puta merda, que dor filha da puta. Acho que tô com sinusite. O sangramento cessa e Antenor começa a ficar enjoado. Porra, ele balbucia. Não tô bem. Abre seu pacote de bolachas recheadas sabor morango e oferece algumas a Antenor. Os vagalhões sacodem o bote com violência para todos os lados. A temperatura caiu pelo menos 10 graus de um instante para o outro,
e o horizonte inteiro já desapareceu na tempestade que se aproxima. O vento ruge e lança jatos de espuma no ar. Todos os pássaros desapareceram faz muito tempo. Antenor lança olhares aflitos na direção dos recifes. O Matias achou uma garoupa grande e intocada e não vai voltar antes de arpoar. Conheço ele. Mas logo, para o alívio dos dois, Matias está nadando em direção ao bote. Depois de subir, ele puxa uma corda e tira da água 2 garoupas acobreadas. Uma grande, de uns 8 quilos, e uma pequena, de uns 2,5. Posa erguendo o peixe maior pela bocarra com as 2 mãos, e Antenor bate uma foto. O flash da câmera ilumina as entranhas vermelhas vivas e os anéis de dentes serrilhados dentro da garganta assustadora da garoupa. Começa a chover. Matias tira da sacola uma caixinha de leite condensado, decepa uma das pontas da embalagem com a faca e começa a beber a gosma açucarada direto no bico. Antenor dá uma ignição no motor e o bote parte a toda em direção à enseada, fugindo do temporal. Uma competição de triatlo de curta distância, na categoria sprint, agita amanhã no 3º sábado de junho em Garopaba. Faz sol, mas um vento nordeste mal-humorado dificulta o desempenho dos atletas. A avenida principal foi isolada para os ciclistas e corredores, e no mar agitado, 2 boias vermelhas marcam o circuito triangular da etapa de natação. As bicicletas estão enfileiradas na zona de transição montada numa travessa a 1 quadra de distância da beira-mar. Treinadores, familiares, amigos e moradores se aglomeram atrás das fitas de segurança nas calçadas da avenida principal para torcer pelos competidores. 2 de suas alunas de corrida, Sara e Denise, se inscrevem em equipes de revezamento e correrão os 5 quilômetros da prova. As canelas da farmacêutica já não doem e sua amiga Denise perdeu peso visivelmente e está correndo o quilômetro em 5,30. Um progresso notável desde as primeiras corridinhas na praia. Ele próprio nadará os 750 metros na equipe da Sara. Na bicicleta está Douglas, o marido de Sara. É um sujeito cordial e de poucas palavras, uns 10 anos mais velho que a mulher. Está a meio caminho de se tornar um careca peludo. Um forte sotaque gaúcho da zona norte de Porto Alegre e se mantém em forma, surfando regularmente o ano todo e pedalando sua bicicleta Speed até a BR-101 nas manhãs de domingo. Entre os competidores profissionais estão alguns conhecidos seus, e o reencontro mais efusivo é com Pedrão, que tem patrocínio da Paquetá Esportes e é uma presença comum nos pódios e 11º no ranking nacional de triatlon. Noite passada, durante o congresso técnico no salão de jantar do Hotel Garopaba, a primeira coisa que Pedrão lhe perguntou foi se ele estava doente. Tinha achado o antigo companheiro de treinos um pouco magro demais e com a cara um pouco abatida, sem falar na barba desleixada. Ele garantiu que estava bem de saúde, e quanto à barba, bem, tinha enjoado da própria cara, estava fazendo uma experiência. Pedrão entendeu a piada e riu. Trocaram um abraço forte. Pedrão tinha se aproximado e dito: "Oi, é o Pedrão." Eram 2 homens que se respeitavam. Tinham passado centenas de horas juntos, correndo, pedalando e nadando longas distâncias, se incentivando, se distraindo, puxando o ritmo do outro, tentando acompanhar o ritmo do outro, compartilhando o estado mental semi-meditativo do exercício prolongado. Pedrão tem a mesma idade que ele, 34 anos. Mas ele sabe que os dois parecem um pouco mais velhos que isso. Esforço demais, sol demais,
radicais livres demais no sangue, se somando aos percalços físicos e emocionais que afligem todo mundo e que carregamos no corpo como marcas gritantes ou sutis, às vezes sutilíssimas ou mesmo invisíveis, e ainda assim, de alguma forma, perceptíveis de fora. O corpo é sua própria cápsula do tempo, e sua viagem é sempre um pouco pública, por mais que a tentemos esconder ou maquiar. Uns 20 minutos antes da largada, os fiscais avisam que a água está cheia de água-vivas. O uso dos trajes de borracha é liberado de última hora, e os nadadores correm para buscar os seus. Quando é dada a largada, os atletas correm pela areia, saltitam sobre as primeiras ondas, mergulham e descobrem que precisarão abrir caminho num sopão de glóbulos gelatinosos do tamanho de bolas de futebol de salão. Muitas águas-vivas estão de fato vivas, e quem não trouxe ou não teve tempo de buscar seu traje de borracha sai da água com queimaduras. Uma mulher leva um tentáculo urticante bem no rosto e precisa ser resgatada aos gritos pelos monitores de caiaque. Pedrão é o primeiro a sair da água naquela manhã. Ele é o terceiro. Douglas perde uma parte da vantagem inicial da equipe durante os 20 quilômetros de ciclismo. Pedala firme, mas não é páreo para os ciclistas mais treinados. Sara quase não consegue completar a corrida, mas ele corre o último quilômetro ao seu lado e ela cruza a linha de chegada toda vermelha e esbaforida. Ainda assim, eles ficam em quarto lugar no revezamento, bem no meio do total de 7 equipes inscritas. Um resultado animador. Ao fim da prova, os atletas amadores e profissionais perambulam sorridentes e meio desligados, drogados de cansaço, num misto de euforia e relaxamento. Sara e Douglas resolvem dar um churrasco em casa para os amigos e conhecidos, que também participaram da prova. A pedido de Sara, ele promete contribuir assando o seu propagandeado matambre temperado. A iguaria exige uma certa preparação. Pimentas, manjerona, alecrim, limão, sal grosso e pelo menos 1h30 na churrasqueira, enrolado num papel alumínio. Douglas sobe na bicicleta e vai pedalando para casa com a missão de começar o fogo e gelar a cerveja. Sara insiste em levá-lo de carro até o supermercado para comprar a carne e os temperos, mas ele precisa passar em casa antes para tomar banho e se trocar. Por mais que ele repita que não é necessário, ela finge que não escuta. Somos uma equipe, e não somos? Ao entrarem em seu apartamento, acontece o que ele já antecipava e nada fez para impedir. Mal fecha a porta e ela tira os tênis e a calça de abrigo, ficando apenas com o short azul claro de corrida, e a jaqueta ainda fechada, com as 2 mãos ensaiando o gesto de abrir o zíper. Opa, Sara, peraí. Me come, professor. Não posso. Não pode ou não quer? Não posso. Claro que pode, ela diz, chegando perto. Olha para mim. Ele olha. Pode, tá? Ela o empurra de leve e o força a cair sentado na almofada dura do sofá amarelo. Faz menção de montar em cima dele, mas ele a segura pela cintura e a impede. Tu vai te arrepender. Não vou, não. Mas eu vou. Muito menos tu. Pedestres passam conversando do outro lado da persiana fechada. Ele põe o dedo nos lábios pedindo que ela faça silêncio. É alguém que tu conhece? Não sei, mas todo mundo vê tudo aqui. Deixa de ser paranoico. Ela abaixa um pouco a cabeça e sussurra. Vai ser só uma vez. Nunca fiz isso. Ele continua sentado e ela continua em pé. As coxas pintadinhas como sorvete de flocos tentam dar passos à frente. Uma de suas mãos desce da cintura até a perna, e ela ergue essa perna e bota o pé em cima do sofá. O cheiro dela toma conta do apartamento escuro e úmido.
Dá para sentir a pulsação em seus corpos, tremores mínimos. Melhor não. E o que tu vai fazer com essa coisa enorme aí? Ele encosta a testa no elástico do short dela e suspira. Isso, diz ela. Seu celular começa a tocar. Não atende. No quarto toque, ele a afasta devagar e pega o aparelho em cima da mesa. É o Gonçalo. Fala, mestre! E essa vidinha aí na praia? Tudo em paz, Gonça. E aí, por aí? A mesma palhaçada de sempre. Desculpa a demora. Andei numa correria filha da puta aqui e só consegui ir atrás daquele assunto dos últimos dias. Falei com gente na Civil e no Tribunal de Santa Catarina. Nenhuma chance de achar esse processo, se é que ele existiu. Esquece. Bosta. Vai até a janela e destanca a persiana. Só que... Gonçalo faz uma pausa dramática. Ele abre uma fresta e vê a praia ensolarada. Consultei as folhas de serviço daquela época e descobri quem era o delegado que provavelmente foi a Garopaba fazer a apuração do crime. Vasculhei o nome do sujeito e descobri duas coisas. Olha para trás, Sara está sentada de pernas cruzadas no sofá, quase em posição de meditação, olhando para as lajotas cor de areia com uma expressão vaga. Dá a impressão de um robô desligado. O quê? Primeiro, que o cara tá vivo. Segundo, achei onde ele mora, em Pato Branco. Isso é aqui em Santa Catarina? É Paraná, no oeste do estado, perto da fronteira com Santa Catarina. O nome dele é Zenão Bonato. É um dos sócios de uma firma de segurança privada chamada Comando. Espero sinceramente que seja uma referência ao filme do Schwarzenegger. Mande meus cumprimentos a ele, se for o caso. Mas como eu acho ele? Tem o endereço e o telefone da firma aqui. Peraí, deixa eu pegar uma caneta. Vasculhe o cestinho de palha em cima do balcão à procura de caneta e um papel qualquer para anotar. O pau continua duro por baixo da calça de abrigo. E Sara acompanha seus movimentos com a cabeça, mantendo a mesma expressão vazia. Diga. Ele anota o nome, o endereço e o telefone do ex-delegado no panfleto de divulgação de uma empresa de turismo de aventura, especializada em observação de baleias. Valeu, Gonça. A partir daqui eu assumo. Disponha, estamos aí. Tu tá ocupado? Não, por quê? Sei lá, tu tá bem? Tô ótimo. Massa, então tá. Tenho que escrever uma matéria aqui, espero que seja útil. Me conta depois como foi. Pode deixar. Abração. Assim que desliga, Sara entra novamente em modo de atenção e o encara com seus olhos rasgados. Parece uma paciente esquecida há horas na sala de espera de um consultório. Era um amigo meu de Porto Alegre. Ela não diz nada. Quer uma água? Não. Ela levanta e se aproxima dele. Põe o rosto muito perto. Encosta o nariz em sua bochecha. Eu vou tomar um banho agora. Ele a desloca para trás e para o lado, como um gesto propositalmente mecânico, como se reposicionasse um manequim. Vai rápido então, ela diz, e vamos comprar de uma vez a porra da costela, ou a morcilha, ou sei lá o quê. Matambre. Dá somente um passo na direção do banheiro, mas para no mesmo instante. Dá meia volta. Vai até a janela e fecha a persiana, extinguindo o raio de sol que ilumina a sala. Quando se vira de novo, Sara está avançando e vem até colar o corpo no dele. Foda-se. Ele se deixou encurralar e agora precisa agir de acordo. Sara envolve seu pescoço com os braços. Ele enfia as mãos por debaixo da jaqueta esportiva e faz as palmas subirem por sua barriga quente e grudenta de suor. Enfia os dedos por baixo do top e agarra seus peitos pequenos. Sara o beija com timidez. É mais uma série de selinhos do que um beijo propriamente dito.
Nada do beijo ávido que as circunstâncias levavam a esperar. É o jeito dela. Parte da graça é nunca ser exatamente como se imaginava. Ela se ajoelha e chupa o seu pau. Ele a segura pelo rabo de cavalo. Ela para um pouquinho e diz: só hoje, viu? Promessa. Antes de pegar o ônibus para Florianópolis, ele dá uma passada na veterinária. Grace está de bom humor e cumprimenta com um beijo no rosto. Ele pergunta como vai o Jander e ela diz que ele está ótimo. Que dias bonitos tem feito, hein? Vem ver tua bichinha. O canil fica nos fundos da clínica e tem uma dúzia de compartimentos de cimento com a frente gradeada. Alguns são abertos para cima e nesses ficam os animais que precisam de mais cuidados. Beta está num desses, deitada de lado sobre um pano. Há 2 pequenas tigelas com água e ração, e o resto do piso está coberto de folhas de jornal. Assim que o vê ou fareja, ela começa a tentar se mexer. Uma pata dianteira está enfaixada. Porções da pelagem foram raspadas e estão cobertas por curativos e crostas de tecido cicatrizado. Ela perdeu um pedaço de uma das orelhas. Grace diz que a coluna não estava fraturada. Era um edema. Ela abre a porta gradeada e afaga a cachorra. Olha só isso! Grace levanta o animal com cuidado. Beta fica em pé, mas não se move. O movimento está voltando aos poucos. Não dá para dizer que vai andar normalmente ainda. Vamos ver como evolui. Mas é guerreira a tua pequena. Eu não esperava isso. Essa raça é bem forte. Grace abre passagem e ele adentra o pequeno espaço. Se agacha e faz carinho no pescoço da cadela enquanto fala baixinho em suas orelhas. Ela vai andar sim, não vai? Hoje eu vou viajar, mas depois de amanhã eu volto e venho te visitar todo dia, tá bom? A veterinária deita a cadela de novo. Quanto tempo ela precisa ficar internada ainda? Umas 2 semanas, pelo menos. Ele ri sozinho no ônibus várias vezes durante a viagem de 1h30 até Florianópolis, pensando em como as coisas ficam bem quando não se espera. A cachorra consegue ficar em pé. Sarah continua ouvindo aos treinos matinais, concentrada em agir como se nada tivesse acontecido. A água anda tão quente que ele tem nadado só de sunga. Os alunos mais aplicados não abandonaram a piscina com a proximidade do inverno e nadam cada vez melhor. Recebe cumprimentos e acenos de pessoas que não reconhece na rua e sempre que pode vai até elas e puxa uma conversa até reconhecê-las. As noites de sono passam num piscar de olhos e o restauram. O dia recende a ozônio e marisia. O verde das matas lateja nas encostas da Serra do Mar, e as montanhas pontudas com suas cristas emolduradas pelas janelas do ônibus aludem ao mistério dos lugares intocados. O balanço do ônibus é calmante, e a paisagem, deslizando do outro lado do vidro, o leva a pensar em obviedades que nunca se pensa. Como é espantoso que tudo isso à sua volta esteja mesmo ali, que ele esteja ali, que possa perceber. Ele se sente ao mesmo tempo parado e em movimento, e lembra dos pais contando como o levavam para passear de carro para dormir quando era bebê. Na fileira oposta, num banco um pouco à frente do seu, uma guria está dormindo no colo do namorado, com o pé esticado no meio do corredor, e ele pode ver as unhas pintadas de turquesa, a tatuagem de um sol maia no tornozelo, a mão do rapaz alisando a pele caramelada da panturrilha. A composição toda remete a algo que ele já teve e de que não sabe dizer se sente falta. Sente e não sente ao mesmo tempo. É menos a lembrança melancólica de uma ausência e mais um atestado reconfortante de que isso existe e segue fazendo parte do mundo. Nas horas de espera na rodoviária de Florianópolis, ele janta um prato do dia numa das lanchonetes.
dá uma volta a pé nos arredores da rodoviária e vai até uma banca de revistas comprar algo para ler. Um homem de aspecto chocante se aproxima da banca ao mesmo tempo. Toda sua cabeça é hipertrofiada por alguma malformação ou elefantíase, em especial a mandíbula, 4 ou 5 vezes maior do que a de um homem normal. Tem uma cabeleira bege e veste uma calça de brim e um blusão de lã com listras coloridas. Um homem dá uma olhada nas revistas, dando passos casuais de um lado para o outro, com as 2 mãos unidas atrás das costas, numa posição de descanso, alheio à impressão que causa no vendedor e nos transeuntes que desviam a atenção para outra coisa assim que batem o olho nele. Finge estar escolhendo uma revista enquanto dá umas boas espiadas no rosto do homem deformado. Pega a revista de triatlo que pretendia comprar desde o início, paga e volta para o saguão da rodoviária, tentando reter as feições do homem na memória, pelo maior tempo possível, mas elas se vão, como as outras. Assim que se acomoda no ônibus, ele dá uma olhada no mapa do centro urbano de Pato Branco, que imprimiu do Google Maps na Lan House de Garopaba. Estão marcadas a caneta, com anotações pertinentes, o endereço de Zenão Bonato e do hotel que foi indicado pelo próprio ex-delegado. Conseguiu o celular dele na empresa de segurança. Zenão se prestou a atendê-lo sem muitas perguntas. Acho que sei do que você está falando, disse com uma voz rouca ao telefone. Se faz questão de vir até aqui, venha. Posso contar o que lembro. O ônibus é um pinga-pinga. Dorme durante boa parte da viagem de 12 horas até Pato Branco, escutando música baixinha nos fones de ouvido conectados ao celular. Acorda sempre que o ônibus estaciona numa pequena cidade do oeste catarinense para embarque e desembarque de passageiros, e desce nas paradas para ir ao banheiro e esticar as pernas. Come a pior coxinha de galinha da sua vida e fica sonhando com uma lata de Coca-Cola gelada até a parada seguinte. Está amanhecendo quando desperta instintivamente na entrada da cidade, sentindo as curvas e o relevo acidentado. A distância do litoral e a altitude fizeram a temperatura cair bastante. Não deve chegar a 10 graus nesse momento. Ele abre a mochila com as mãos geladas para pegar o casaco forrado de lã acrílica. As roças cobertas de véus de orvalho e as pequenas chácaras adormecidas dão lugar a casas avarandadas que aumentam de densidade, até que um instante para o outro, para sua surpresa, o ônibus está dentro de um centro urbano, com avenidas largas, galerias e pequenos shopping centers. Pega um táxi da rodoviária até o hotel. O automóvel sobe ladeiras íngremes, de asfalto impecável. Ao lhe entregar a chave do quarto, o jovem recepcionista diz em tom cerimonioso que a senha é 98. Que senha? A senha do canal de esportes, senhor. Telefona do quarto para Zenão Bonato. O ex-delegado diz que estará ocupado o dia todo e pergunta se ele não se importa de adiar o encontro para um horário adiantado, talvez em torno de meia-noite. Acha estranho, mas diz que não tem problema. Zenão pede que ele vá a seu encontro num lugar chamado Delírios, com Y. Anota o endereço com a caneta do hotel no bloquinho de rascunho que está em cima do criado mudo. Pensa que só pode ser nome de puteiro, mas não tem tempo de perguntar, porque Zenão se despede de imediato e encerra a chamada. Liga a televisão e digita 98 no controle. É um filme com história e está na parte da história. Fica esperando chegar o que interessa e bate uma punheta rápida. Depois toma um banho quente de 20 minutos. O relógio de pulso marca 10 da manhã. Se veste, sai do hotel,
Desce algumas ladeiras e chega numa grande avenida com um canteiro central que forma uma praça larga, jeitosa e bem cuidada. Não lembra de ter visitado cidade tão limpa e organizada. As ruas secundárias são quase desertas, mas as avenidas são movimentadas. O centro está cheio de prédios modernos, com mais de 10 andares, mas as floreiras e jardins são de cidadezinha rural. O ar tem cheiro de monóxido de carbono e terra úmida. As mulheres são ao mesmo tempo magras e possantes. Ele saca dinheiro no caixa automático, dá um pulo numa lan house para conferir os e-mails e caminha no vento gelado e no sol do meio-dia até cansar. Almoça tarde num buffet livre e come tanto que mal consegue andar. Se arrasta de volta para o hotel, deita na cama com ar-condicionado quente no máximo e a TV ligada no 98. E fica alternando cochilos e sessões de autoestímulo anticlimático. Perto do fim da tarde, ele sai de novo do hotel, desce até a avenida e caminha um pouco pela praça, até encontrar uma cafeteria envidraçada com um telão instalado do lado de fora. Além das mesas fixas, foram colocadas algumas cadeiras de plástico adicionais, e já há alguns poucos espectadores, alguns de camisa tricolor. Entra e pergunta se vão passar o jogo do Grêmio. O garçom, fortão, vestindo avental e chapéu pretos, com o logotipo do estabelecimento, diz que sim. Pede um café. O jogo começa e nas 2 horas seguintes ele bebe alguns chopes e come uma porção de batatas fritas. O Grêmio perde de 3-0 para o Atlético Paranaense. O termômetro da praça indica 11 graus e seu queixo está tremendo. Sai caminhando de novo pela cidade, passando em frente a barzinhos cheios de universitários, quarteirões inteiros sem viva alma e poços de gasolina frequentados por jovens a caminhos de festas e taxistas sem serviço. É quase meia-noite, quando volta ao hotel. Nem sobe para o quarto. Pede ao recepcionista que chame um táxi. Mostra o endereço e pergunta se ele conhece o estabelecimento. O rapaz, alto e narigudo, espreme os lábios e ergue as sobrancelhas. Pois é. Que foi? Quem te disse para ir nesse lugar? Tenho um encontro de negócios com uma pessoa e ela passou esse endereço. Bom, se te mandaram ir lá, mas toma cuidado. Por quê? Máfia, das brabas. E as meninas lá são rápidas, muito rápidas. Elas levam o teu dinheiro embora e tu nem fica sabendo como aconteceu. Meu pai me dizia que a gente tem que ficar longe de 3 coisas nessa vida: mulheres rápidas, cavalos lentos e engenheiros. Te dou o mesmo conselho. Esses dias mesmo, uns hóspedes voltaram para cá de madrugada dentro do carro do segurança deles lá, com a arma na cabeça. Os 2 gastaram 1.800 contos e não tinham como pagar. Tinham achado que iam gastar 500 cada e os panacas não tinham cartão de crédito. Tiveram que passear por aí com arma na orelha até às 6 da manhã para poder sacar o que faltava no caixa eletrônico. Que encrenca! Se precisar, eles matam. Máfia, pensa bem se quer se meter aí. Só preciso conversar com esse sujeito, nem pretendo ficar lá. O rapaz faz uma cara de quem deu o recado que podia dar. Ergue as palmas das mãos e devolve o papel com o endereço. O táxi estaciona na entrada do hotel. O interior do carro cheira a lã de ovelha e os vidros estão embaçados. O senhor idoso de boina que está ao volante reage como se já soubesse o destino do passageiro. É um dos melhores lugares que tem por aqui. Posso te buscar lá se precisar. Fica com meu cartão. Mas é aquela coisa. Não vai gastar o que não tem. O neon piscante da Boate Delírios fica a poucos quilômetros fora da cidade, num terreno elevado bem ao lado da estrada, com acesso por uma rampa de cascalho.
O prédio quadrado e sem janelas é cercado por um bosque de pinheiros. O segurança, um monstrengo careca e bonachão de 200 quilos metido num terno preto, faz uma mesura cerimoniosa e informa que a entrada custa R$ 40. Ele recebe um cartão de consumo com seu nome inscrito e entra. O salão parece bem maior por dentro do que por fora e está quase desocupado. No fundo, há um pequeno palco de dança com um poste metálico e as entradas para os 2 banheiros. O chão é varrido pelos círculos coloridos que saem de um canhão de luz giratório no meio do teto e pelos feixes de raios verdes disparados por um outro mecanismo acima do palco. O aparato luminoso destaca as silhuetas das putas reunidas em 2 pequenos grupos ao fundo, encostadas na parede ou nos sofás, quase escondidas na penumbra. Um outro segurança o cumprimenta do lado de dentro. É um homem de estatura média, vestido com jeans e jaqueta de couro. Seus cabelos cinzentos estão lambidos para trás com alguma pasta ou gel reluzente. Há 2 putas encostadas no balcão, e essas ele pode ver bem. Uma loira magrela e enfesada que tenta sorrir ao vê-lo, e uma morena alta, de pele muito branca e pinta meio gótica, que está conversando com um jovem garçom de cavanhaque à sua frente. Está com uma das pernas no chão e a outra dobrada em cima do banco redondo, usando botas pretas com fivelas de metal e canos que chegam quase até os joelhos. Numa área provida de meia dúzia de cabines com mesinhas e sofás à sua direita, está o único frequentador da casa noturna, um velho acompanhado de uma moça, e este só pode ser Zenão Bonato. Ele se aproxima e se apresenta. Zenão faz sinal para que ele se acomode no sofá adjacente. É um mulato que aparenta ter uns 60 anos, mas tem mais. Tem pinta de ex-atleta, alguém de quem foi exigida uma grande massa muscular a vida toda, como um boxeador ou um remador. Está de calça social, bons sapatos e um paletó de lã. Uma cigarrilha queima entre seus dedos, e a fumaça das últimas baforadas forma uma redoma que se espalha com preguiça em volta do trio. A mocinha está com as pernas cruzadas por cima das pernas do cliente. O tubinho preto que mal passa da cintura deixa à mostra a calcinha vermelha. Seus cabelos são lisos, longos e descoloridos, e parecem emitir luz branca. Na verdade, toda a sua cabeça emana uma claridade meio espectral. Força um pouco a vista até enxergá-la melhor. Ela é albina. Sabe qual o nome dela aqui? Zenão pergunta, notando o interesse. Branca. Uma gargalhada gutural escapa da garganta do velho, em longas rajadas que terminam num chiado tabagístico e recomeçam em seguida com força total. Leva tempo. Enquanto tenta parar de rir, ele serve no copo mais uma dose generosa da garrafa de Nato Nobilis que está na mesinha. Branca mistura um pouco do mesmo uísque com a latinha de energético em seu copo alto. Beberica o coquetel com os lábios incolores e depois o analisa com um par de olhos cinzentos, quase camuflados no rosto sem maquiagem. Por que tu quis me encontrar aqui? Estou entre amigos aqui. Saquei. Porque eu não te conheço e não entendi muito bem por que resolveu me procurar. Não me pareceu perigoso, mas, na minha idade, no meu ramo, sujeito telefona querendo saber de um caso do passado, sabe como é. Imagino, fica tranquilo. E eu já aproveito e me divirto um pouco, né, rapaz? Esse pessoal me deve tanto favor que posso ralar o chucrute de graça até morrer. Enquanto o Zenão tem outro longo acesso de riso,
ele vê uma das putas do fundo do salão avançar na direção da mesa. Ela senta ao seu lado sem encostar. É uma morena coxuda com os cachos molhados e os lábios gretados de frio. Está encharcada de perfume e dá a impressão de ter saído do banho há instantes. Posso te fazer companhia? Só tô batendo um papo rápido com o meu amigo aqui. Mas que graça tem ficar sozinho? Qual o teu nome? Ele leva alguns minutos para conseguir dispensar a mulher. Escolhe uma, diz Zenão. Quê? Escolhe uma e chama para sentar aí. Elas vão chegar uma por uma e quando todas tiverem tentado, vão começar de novo. A casa está vazia. O garçom atende ao sinal e vem até a mesa. Pede para a polaca de botas ali no balcão vir aqui e me traz uma lata de cerveja. Chá comigo, barão. Nos altos-falantes, o forró dá lugar a uma canção do Roxette, que ele reconhece da tenra juventude. Ele precisa falar alto para ser ouvido, e os dois homens se inclinam um em direção ao outro, ensanduichando a albina. Ela dá uma mordidinha no lóbulo da orelha do velho, e depois passa o feixe de cabelos brancos por cima do ombro e fica selecionando mechas e inspecionando as pontas. Zenão confirma que era delegado em Laguna em 1967. E tu lembra desse caso de um homem que foi morto a facadas em Garopaba no fim daquele ano? Um homem que era conhecido como Gaudério. Uma voz feminina canta Listen to your heart na sua orelha, e o peso de seu corpo estremece a almofada do sofá. Um hálito de chiclete de canela penetra suas narinas. Eu tava ali só rezando que tu me chamasse. Gostei das tuas botas. Qual teu nome? Mel. O de verdade. Isso não se pergunta, bonitão. Ele olha fixo nos olhos dela. Íris azul, cheios de rímel. Batom cor de sangue. Uma pequena pinta em relevo na maçã do rosto esquerdo. É o que se pode divisar na meia claridade. É Andréia. Senta aí, Andréia. Já converso melhor contigo. Só preciso terminar um papo com um camarada aqui. Posso pedir uma bebida? O que tu quer? Um vinho. Pede aí. Zenão dá um tapinha no seu joelho. Ela não parece um pouco a Angélica Houston quando era novinha? Quem? A tua polaca. Se parece com quem? Angélica Houston. A atriz, sabe? Ele não sabe, mas olha para Andréia e finge pensar no assunto. Acho que parece um pouco, mas e aí? Finalzinho de 67. Eu lembro dessa história, desse sujeito morto em Garopaba. Foi um dos casos mais esquisitos que encontrei na vida, e até por isso nem teve muita investigação. Esquisito por quê? Porque não tinha corpo? Meu pai contou a mesma coisa, que quando ele chegou lá não conseguiu descobrir onde tinha enterrado o vô. Tinha um túmulo de indigente com mata em cima. Não parecia recente. Como é que é? Teu pai? Do que tu tá falando? Ele se chamava Hélio. Ele que me contou a história. Ah, o filho, de Porto Alegre. Conseguimos achar ele uns dias depois, foi isso. Ele veio. Um alemão que fumava como um condenado. Ele mesmo. Lembro dele, mas voltando. O mistério é que não tinha corpo quando cheguei lá. Quem é que enterraram então? Sei lá, escuta. Recebi a denúncia por telégrafo. Não tinha telefone em Garopaba naquela época. Acho que o telefone só chegou em meados dos anos 70. Acontecia de chamarem a delegacia de Laguna para investigar esses crimes graves da região. Garopaba era um município emancipado desde o início dos anos 60. Os municípios tinham seu próprio comissário delegado, mas era uma coisa muito precária. Cheguei a conhecer a Moreninha,
que era como chamavam uma guarita com grade de ferro, onde eles prendiam os malfeitores lá. Ficava perto da igreja matriz. O sujeito passava um dia preso e depois tinha que carpir a praça da presença do delegado e do policial. Fui chamado algumas vezes para resolver coisas lá. Assassinato, algum estupro com violência, incendiários. Incendiários? Garopaba tem uma longa tradição de incendiários. Tinha muito assassinato? Um nativo me disse que nunca mataram ninguém em Garopaba. Se mata gente em todo lugar. Quando a gauchada começou a se meter lá, deu muito problema. Teve uma invasão de gaúchos de uma hora para outra. Vinham para acampar, surfar, ripongas. E muitos foram ficando e começando a tomar conta. Aí começou a mexer com dinheiro, propriedade, poder. Tinha um matador de gaúcho, um tal de Cabo Freitas. Esse teve serviço por vários anos, até apagarem ele também. Era um arquivo vivo. Andréia se esfrega nele. Chega mais pertinho de mim. O hálito agora é de vinho doce. Põe a mão na minha perna. Ele obedece e tateia meio arrastão. As coxas frias prendem seus dedos. Meu vô não foi o único, então. Longe disso. Mas a história do teu vô foi outro tipo de coisa. Recebemos o telegrama no domingo, informando que tinham matado um homem na véspera. A maioria dos crimes nem chegava até a gente. Tinha muita injustiça na comunidade. A polícia quase não existia na região, e as pessoas davam um jeito de eliminar o problema. Eu saí de carro de Laguna na segunda de manhã, chovendo pra caralho. Fiz aquela viagem de merda no meu Corcel novinho. Tinha relâmpagos na estrada. Uma coruja enorme bateu no meu para-brisa e trincou o vidro. Depois aquela estradinha de terra, que era um horror naquele tempo. Cheguei no centro de Garopaba depois do meio-dia e fui falar com o povo. Primeiro me disseram que nada tinha acontecido. O único policial da cidade estava completamente desinformado. E eu comecei a me dar conta de que a pessoa que me mandou o telegrama devia ter feito por iniciativa própria. Talvez até em segredo. Ninguém esperava que um delegado aparecesse lá. Mas eu impus autoridade. Eles viram que não adiantava mais enrolar e me contaram a história do apagão no baile. Quando a luz acendeu, o infeliz estava morto. O tal do Gaudério. Nenhum suspeito, é claro. Quando cheguei, já não tinha vestígio de sangue no salão, arma do crime, nada. Corpo desaparecido. Passei o dia apurando o que eu pude, mas não tinha muito o que fazer. Anoiteceu e eu estava quase indo embora quando uma mulher veio falar comigo e disse que tinha mandado o telegrama. Quem era ela? Se entendi bem, ela era namorada do teu avô. Uma moça nativa, açoriana, novinha, de uns 20 anos. Ela não tinha ido ao tal baile porque estava com cólicas, mas alguém veio avisar da comoção na cidade e ela correu até o salão para ver o que tinha ocorrido. A cena que ela descreveu não fazia sentido. O salão estava vazio, mas tinha uma sangueira no chão e sinais de luta, mesas e cadeiras viradas, copos quebrados. Disse que tinha mulheres chorando na rua, sendo abanadas por crianças. Ela só entendeu que tinham matado o Gaudério. Mandaram ela não se meter e arrastaram ela de volta para casa. Como ela se chamava? Esqueci. Soraya, Sabrina. Acho que começava com S. Mas estou chutando. Não sei. Faz tempo. Ela devia amar teu vô. Para chamar um delegado naquelas circunstâncias, prometi para ela que ia procurar o corpo. Mandei fazer uma busca nos dias seguintes e não apareceu nada. Fechei o caso. Meu pai disse que tinha um túmulo no cemitério. Sim, uns dias depois de encerrar o caso, eu achei teu pai porque a moça sabia que ele vivia em Porto Alegre
e que a família era de uma cidade menor. Acho que Taquara, era isso? Ele foi a Garopaba e me ligou na mesma tarde, dizendo que o pai dele estava enterrado lá no cemitério. Não pode ser, eu disse. A gente não achou corpo nenhum. Vocês não acharam, ele disse, mas parece que alguém aqui achou. Está enterrado, lá como indigente. Eu não sabia. Fui ver uns tempos depois e tinha mesmo uma cova lá que diziam que era do Gaudério. Era mentira, claro. Tinham que mostrar alguma coisa para o filho do desgraçado. A verdade é que nunca se achou o corpo. Devem ter largado bem longe no mar. Alguma coisa nessa história não fecha. Nada fecha. Acho que tem algum mistério aí e ninguém nunca vai saber. Quando cheguei lá para investigar o caso, fiquei com uma impressão muito forte. Tinha um ar sinistro no lugar. Os nativos estavam nervosos. Outra coisa que a moça do telegrama disse é que, na hora em que ela chegou no salão, o povo já tinha saído e estava na praia, a uns 100 metros dali, olhando o mar. Reparei na mesma coisa nos dias seguintes. Não era como se esperassem um barco ou procurassem um cardume, mas como se o mar tivesse se voltado contra eles, como se de uma hora para outra não quisessem mais que ele estivesse ali. Isso não faz sentido. Não. E não teve inquérito do caso? Não. Mas ele fica confuso e não sabe muito bem o que perguntar. Posso pedir outro vinho? Andréia pergunta. Ela massageia seu pescoço e ele sente na pele as unhas compridas. Já acabou a garrafa? Tá quase, lindo. Me dá um gole. Ela lhe alcança a taça de vinho e enfia a mão entre as pernas dele. O vinho é doce como uma calda e o copo está impregnado de fumaça de cigarro. Vou pedir mais um, tá? Ela diz fazendo um sinal para o garçom. Não bebe esse podreiro aí, meu jovem. Pega o meu uísque. Zenão pede outro copo ao garçom. O copo com 3 pedras de gelo chega em instantes e é enchido até a metade pelo ex-delegado. Os dois brindam e ele enche a boca de destilado. Nesse meio tempo, a Albina levanta, passa por cima das pernas dele e vai sentar ao lado de Andréia. As duas começam a cochichar. Tem alguma coisa que eu ia perguntar para o senhor. Ouvi dizer que corria um boato, na época, de que o Gaudério teria matado uma guria. O garçom deixa uma nova garrafa de vinho na mesinha. Zenão responde erguendo a cabeça e se reacomodando no sofá, dando a impressão de que a conversa chegou aonde ele queria. É verdade, foi uma das coisas que apareceram nos interrogatórios que fiz. Tu não conheceu teu avô, né? Se algo ficou claro para mim, é que se tratava de um encrenqueiro. Teve uma morte não esclarecida de uma menina uns meses antes de apagarem ele. Acho que a comunidade suspeitava do teu avô, e pode ser que deram cabo dele por causa disso. Se foi ele ou não, é outra história. Zenão o encara com frieza. Entendeu, rapaz? Desculpa. Era o teu vô, e isso deve mexer contigo. Mas era assim. Eu fiz vista grossa e fui para casa. Não, tranquilo. Nem sei direito por que eu tô revirando essa merda. Olha pro copo de uísque e bebe mais um gole cheio. Mas é ruim não poder ter certeza de nada. Se ele era um assassino ou só um brigão inofensivo, se tá naquele cemitério ou não. É normal querer saber, mas ninguém nunca vai poder te dizer direito o que aconteceu com ele. Algumas pessoas somem dessa vida sem dizer como e nem para onde. Deixam um monte de pistas, só que todas falsas. Tu acha que ele podia estar vivo? Os olhos do delegado faiscam. Podia, talvez ainda esteja, já imaginou? Mas é inútil dizer palavras ao vento. Zenão se ergue devagar, enche de novo os 2 copos e sai andando numa postura que trai a sua idade. Os joelhos um pouco flexionados,
as costas um pouco encurvadas. Dá 3 passos e se vira. Tu sabe quanto custa essas garrafas de vinho, né? Não. Quanto? 150. Vou dar uma mijada. Já volto. Ele pega a garrafa e olha o rótulo. O vinho se chama Coração. E aí, gatinho? Não quer ir para um lugar mais reservado? Não posso. Acabei de gastar todo o meu dinheiro em vinho. Mas eles aceitam cartão aqui? Eu estou falando já do cartão. Preciso guardar o que ainda tenho para pagar o tratamento do meu cachorro que foi atropelado. Ele vira o restinho do copo de uísque e mastiga uma pedra de gelo. Está bêbado. Ela nem se comove com comentários sobre o cachorro, nem sequer registra. O que tu faz? Eu sou professor de educação física e triatleta. Um esportista? Sim, eu nado, pedalo e corro. Que merda. Ele ri sozinho. Merda por quê? Eu acho incrível. Não é isso que é uma merda. Não é nada, me ignora. Preciso ir embora. Ai, eu adoro homem forte. Ele começa a rir de novo, se sente meio desesperado, meio louco. Quantas tatuagens tu tem, Andréia? 9. Essa aqui na perna é um ideograma chinês ou japonês, que significa paz e saúde. Ela diz, abrindo o zíper de uma das botas até a metade. Essa aqui, ela diz, levantando a blusa e mostrando a pelve. São rosas. O que significam as rosas? Nada, são flores. E essa no ombro? É uma Harley Davidson na estrada. Eu adoro moto. Já viajou de moto? Ele olha de perto a tatuagem, mas não entende o desenho. Onde está a moto? Aqui, ó. Ela vira o pescoço para trás, apontando e falando como se tratasse com uma criança. A moto em cima da estrada. É que a estrada faz uma curva e tem uma placa com uma caveira. Ah, enxerguei. E tem essa. Ela se vira de costas e ergue a blusa. Está escrito em letras grandes, atravessando na lombar. Deus está morto. Essa tatuagem é estranha. Legal, né? Eu adoro Nietzsche. Quem é Nietzsche mesmo? É um filósofo, o bigodudo. Uma amiga minha botou essa frase no Orkut dela e gostei. Li um livro dele, Além do Bem e do Mal. Não li. Vamos pro quarto, atleta? Quanto é? 150. Tu custa o mesmo que o vinho? Isso não tá certo. Ela não diz nada. Tu precisava valer mais que o vinho. Não tá certo. Zenão volta com uma cigarrilha nos dentes e estende a mão para a Albina. Vamos brincar, Branquinha. Depois estende a outra mão. Ele se levanta e cumprimenta o velho. Branca também levanta a sua cabeça e fica iluminada por um facho de luz. Seus cílios são amarelos e o couro cabeludo que parece a divisão de seus cabelos é um pouco rosa. Não sei se ajudei muito. Ajudou sim. Obrigado pela atenção. Cuidado com essa polaca. Quer um Viagra? Não, hoje não. O velho gargalha. São vários acessos de riso intercalados aqui e ali por um ronco nasal suíno. E no fim de tudo um chiado assustador. Assim que se recupera, Zenão vai embora, rebocando a Albina e some por uma entrada ao lado do bar, onde uma mulher anota alguma coisa. Entrega a chave à garota e lhes dá acesso ao corredor dos quartos. Ele se levanta para ir embora. Tateia a carteira no bolso da calça de brim. Perto da porta, Andréia o envolve com os braços e faz beicinho. Ele mergulha em seus olhos azuis de uma maneira que reconhece ser imprudente. Mas essa entrega traz uma calma que só ele sabe o quanto precisa. Ela tem uma penugem agoldoada e quase invisível nas faces. As rugas finíssimas que nascem no canto do olho, como delga de um rio, apenas salientam a sua juventude. Gostei de ti, polaca. Tenho outras tatuagens em lugares que preciso tirar a roupa para mostrar.
Eu gosto da tua pintinha. Ela cobre a maçã do rosto com os dedos, como se tivesse vergonha da pintinha, e talvez tenha mesmo. Depois ela o beija, depois abraça. A curva de seu pescoço alvo concentra um odor avinagrado de vinho branco. Chega um agricultor de uns 50 anos usando um chapéu de palha. Logo depois entram mais 2 homens jovens e bem vestidos. Acenam para todo mundo, são conhecidos. O movimento ali começa tarde. As gurias surgem do fundo escurecido da boate e circulam em volta. 2 abraçadas a cada homem. A Andréia quer saber onde ele mora e se vai encontrá-lo de novo. Ele pede o telefone dela, mas ela diz que não pode dar. Ele oferece o próprio telefone e diz que se ela quiser ir à praia é só ligar. Ela vai até o bar buscar uma caneta. O segurança de jaqueta de couro passa a mão nos cabelos grisalhos lambidos e diz: "Isso aí é amor." Ela retorna, anota o telefone, o endereço, dobra o papel e coloca no bolso do shortinho. "É o teu telefone de verdade?" "Sim." "Mas tu não vai me ligar, né, Andréia?" "Vou sim, mas eu não queria que tu fosse embora agora." Ela o abraça de novo. O gigante bonachão de terno está de olho na porta e diz: "Nunca vi ela desse jeito." "Tu me acha bonita?" "Sim." "Eu sou bem mais gostosa sem roupa. Por que tu não quer ficar comigo? Eles aceitam cartão, eu faço bem direitinho." "Quanto era mesmo?" 150. "Tem certeza?" "Talvez, se eu falar com eles, pode ser 120. Tu não entendeu. 150 era aquele vinho nojento." Ela pensa um pouco, olhos cravados nos dele. "Tá me dando um aumento? Me diz quanto tu vale." 250. "Esse é o teu preço?" "É." "Vamos." "Posso levar um champanhe pra gente?" 23 de junho de 2008. Ressaca dos infernos. Tenho teste de autoescola hoje. Antes dele ir embora, eu falei que ia mostrar uma coisa que ninguém podia ver. E levei ele no corredor do camarim para mostrar o mural das meninas. Nesse mural, as meninas penduram coisas que fazem lembrar do motivo por que elas estão trabalhando naquele lugar. Tem fotos dos filhos, um chaveiro de Nova York, um bilhete de loteria. A Márcia, que quer ser comissária de bordo, botou uma foto de avião. Tem umas coisas que não dá para entender. Uma luva de couro feminina, um anel de prata com uma caveira, e tem uma garota que sempre espeta uma borboleta azul ali, até ela ficar toda seca, e depois bota outra igualzinha. Não sei onde ela acha. Falei para ele que olhar no mural todo dia ajuda a gente a se sentir um pouco melhor. Aí ele perguntou qual era a minha lembrança no mural, e fiquei morrendo de vergonha, porque tinha esquecido que eu não tinha nada no mural. Nunca consegui escolher a coisa certa para pendurar. Eu gosto de olhar as coisas das outras meninas. Se elas vão conseguir, eu também posso conseguir. Aí ele tirou um papel do bolso. Era um folheto de um lugar que faz passeios de turismo na praia onde ele mora. E dobrou de um jeito que ficou só uma foto linda da praia. E disse para eu espetar ali, para lembrar de ligar e ir visitar ele uma hora. Eu repeti para ele que não misturo as coisas, mas na hora eu deixei, só para ele ficar se achando um pouco. Acho que hoje vou tirar. Não sei o que me deu, mas pedi para ele prometer que nunca mais ia voltar lá, nem ir num lugar desse tipo de novo. Engraçado. Ele prometeu, mas jura, né? Junho termina seco e gelado, com pinguins mortos espalhados na areia. Leva dias para que retirem as dúzias de carcaças. Ninguém toca nelas, nem os urubus. Os cadáveres preto e branco e roliços
se recusam a decompor-se e parecem animais de pelúcia, esquecidos na praia. Alguns pinguins parecem vivos nas pedras, cansados e feridos, e são recolhidos por membros de uma organização local de proteção aos animais. Tem o ar emburrado de passageiros forçados a descer de um ônibus estragado no meio da estrada. Da janela de casa, ele vê as crianças jogarem baldinhos d'água em cima de um pinguim que resolveu montar posto na pedra do baú, acreditando que os banhos o ajudam de alguma forma. O pinguim se seca sacudindo a cabeça e dá 2 ou 3 passos para o lado, resignado, como se na nova posição fossem deixá-lo em paz. Um jovem passa em frente à janela do apartamento e pede água oxigenada, mostrando um dedo ensanguentado. Estava tentando dominar um pinguim junto com outros voluntários de uma ONG ambiental e foi mordido. A asa do pinguim parece estar quebrada e vão tratá-lo numa clínica no Campo Duna. Eles não sabem por que os pinguins aparecem mortos nesse litoral de vez em quando. Não acontece todo ano. Já avistaram as primeiras baleias para os lados do Ibiraquera. Machos foram vistos saltando a quilômetros da costa, e as primeiras fêmeas grávidas, esguichando perto da praia, começaram a atrair cientistas, curiosos e turistas. Continuo acordando cedo e às vezes põe a roupa de borracha e dá umas braçadas. Leva pouco menos de meia hora para atravessar a baía de uma ponta a outra e, quando está bem disposto, faz o caminho de volta. O grupo de corrida começa a se dissolver. Só Denise apareceu nas últimas 2 aulas. Está pronta para correr provas de 10 quilômetros e, se persistir, poderá fazer uma meia maratona até o fim do ano. Sara parou de vir e responde às mensagens do celular dizendo que anda ocupada e precisa dar um tempo da corrida. Ele está vivendo apenas do salário mirrado da academia, mas o aluguel do ano todo está pago e suas despesas são mínimas. A cirurgia e tratamento de Beta já custaram R$3.000 e ainda haverá custos extras de internação e medicamentos. No primeiro sábado de julho, acontece uma partida de vôlei aquático na piscina da academia. Foi uma ideia que ele teve para enturmar os alunos dos diversos horários e a adesão foi grande. Estão todos lá. Ele mesmo comprou a rede e tratou de instalá-la na metade mais rasa da piscina. As gêmeas, Rayane e Tayane, pediram autorização prévia para trazer uma amiga. E as 3 são as primeiras a chegar. Ivana vem e diz que não vai jogar, mas acaba sendo convencida a participar e descobre que é uma boa levantadora de bolas. Em seguida chegam Jorge, o reumatologista, e Tiago, o ginecomasto. Depois, Jander e Rigotti, o triatleta para quem ele nada na silveira de vez em quando. Pediu a Débora que telefonasse para os alunos que tinham se afastado da piscina ou sumido, e alguns ressurgem, entre eles Amos, o Rastafari, que se casou nesse meio tempo com uma hippie vários anos mais velha que ele. Uma mulher que fala devagar e reveste cada gesto e palavra com uma ternura e uma placidez um pouco perturbadoras. O dono da academia, Panela, também participa. A maioria dos alunos já sabe que ele não pode lembrar seus rostos e se identifica ao cumprimentá-lo. No fim das contas, precisam fazer 3 times e jogam partidas de 10 pontos, em que o time vencedor fica e o perdedor dá lugar ao outro. Ele próprio não é um bom jogador e passam a manhã pegando no pé dele por ficar tentando dar manchetes desastradas dentro d'água. No fim, os alunos mais jovens decidem afogá-lo. Fica minutos fugindo deles. Depois do vôlei, haverá um churrasco na casa do Jander e Grace. Quando está saindo do vestiário, é abordado por Débora. Ela diz que os alunos o adoram. Tu sabe disso, né? Ele fica sem jeito e diz que ela está exagerando. No churrasco, Jander demonstra o poder de seu equipamento de som
submetendo os CDs do Rush e do Pink Floyd a múltiplas regulagens nos equalizadores e depois deixa rolando um DVD do MTV acústico do Charlie Brown Jr. Grace comenta mais uma vez do bom estado de Beta. Ele a visita todo dia agora, e a veterinária está cada vez mais confiante no retorno da mobilidade da cachorra. O reumatologista Jorge veio com o namorado, um investidor americano milionário que mora no Morro da Silveira e passa metade do ano em Garopaba e a outra metade em Nova York. Todo mundo trouxe carne, e as maminhas e picanhas cruas esperam a vez de ir ao fogo enfileiradas numa gamela de madeira, o que motiva caras de nojo e doutrinações veganas por parte da esposa de Amós. Só o Moletom Man e Jander bebem forte, estourando latinhas de cerveja uma atrás da outra. A mulherada trouxe vinho tinto. Ele fica no refrigerante, pois não gosta de beber na frente dos alunos de pouca idade. Lá pelas tantas, sai do banheiro e encontra uma turma reunida na varanda num silêncio estranho. Ivana, a porta-voz escolhida, diz que todos ali estão felizes em tê-lo como professor de natação e que o perdoam por ele nunca lembrar a cara de seus alunos. Que ele não precisa ter vergonha disso porque eles sentem e sabem muito bem o quanto ele se importa com eles e que todos estão nadando cada vez melhor e gostando cada vez mais de nadar. Diz que todos esperam que ele tenha uma vida muito feliz em Garopaba, porque a cidade está feliz de recebê-lo e que ele já é um morador. Depois diz que eles fizeram uma vaquinha e compraram um presente para ele. As gêmeas aparecem carregando juntas uma sacola de papel de uma loja de artigos esportivos. Dentro há uma jaqueta corta-vento da Nike, especial para corrida. Naquela noite do churrasco, ele vai à pousada de Bonobo. Ao redor da mesa da cozinha da pousada estão sentados também o Altair, o Dieguinho do posto de gasolina e o Jaspion, um gurizinho de cabelos compridos e lisos, filho de um coreano com uma brasileira. Jaspion vive no rosa e é cuteleiro. Suas facas com lâminas minuciosamente trabalhadas e cabos de marfim, osso de girafa e outros materiais de comércio muito regulamentado ou proibido são vendidas por milhares de dólares a colecionadores e entusiastas de armas brancas do mundo todo. Mantém uma vida confortável com a mulher e a filha pequena numa casa-ateliê perto da praia, vendendo apenas 5 ou 6 facas por ano. A cozinha está nublada e fedorenta com a fumaça dos cigarros indonésios de Dieguinho e do charuto fuleiro de Bonobo, que deseja saber como foi a visita a Pato Branco. Ele se remexe um pouco na cadeira para reacomodar a fralda geriátrica que insiste em apertar a virilha e narra suas desventuras no sudoeste do Paraná. Caralho, diz o Bonobo. Deus está morto, é? Eu não ia conseguir uma mina com essa tatuagem em cima da bunda. Ele troca 2 cartas e fecha uma trinca e um par baixo. Dobra a aposta. O Bonobo passa. Dieguinho passa. Jaspion paga e dobra a aposta, encarando o próprio jogo cheio de confiança. Encolhendo o lábio superior, enrugando o queixo, quase sorrindo. Não tira os olhos das próprias cartas de jeito nenhum. Está blefando. Ele paga para ver. Jaspion tem 2 pares altos. Full house. Porra, Bonobo, como é que tu traz um viado desses para jogar? Obrigado, senhores, ele diz, recolhendo os palitos de fósforo da mesa. Torrar R$900 num puteiro em Pato Branco dá sorte. Não é sorte, ele protesta em tom solene. É preciso saber ler a fisionomia e a linguagem corporal dos oponentes. Sorte de putanheiro, é um clássico. Olha só a cara do Altair, acho que ele tá mijando. Tô nada. Tu tá mijando, Altair? Não. Mas vem cá, o doutor delegado tinha alguma coisa nova a dizer sobre teu avô? Algumas, mas acho mais que atrapalhou que ajudou. Desisti de ir atrás disso.
Esse negócio ia acabar me deixando maluco. Deixa quieto. Bonobo dá as cartas e diz que vai fazer um retiro no Templo da Encantada na semana que vem. Uma semana acordando 4:30 da manhã para olhar a parede e rezar. Acho que tu ia gostar da prática, nadador. Experimenta participar de um retiro qualquer hora. Gosto de olhar para a parede, mas não de rezar. Eu passo. Eu também. Por que engenheiros? Hein? Nada. Tô pensando em voz alta. O carinha do hotel disse mulheres rápidas, cavalos lentos e engenheiros. Nenhum sentido. Merda. Que foi, Altair? Merda, vazou. Altair levanta e dá uma corridinha até o banheiro. Bah, que lixo. Ah, na vida não é para amador.